Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz abençoados, amém? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Graça e paz a você que está no grupo MGA agora. Graça e paz a você que está aí pelo YouTube. Graça e paz a cada um de vocês. Vamos agradecer a Deus. E então vamos à ministração dessa noite, que mais uma vez será muito importante. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, em tudo te damos graça, recebemos que o Senhor está no controle de tudo, das nossas vidas, portanto que os teus anjos têm ministrado por nós, damos graças a Deus. Que essa noite haja revelação, entendimento e sabedoria, que a tua palavra seja revelada e não volte para o Senhor vazia. É a minha oração, que a tua palavra seja manifestada no pleno e perfeito entendimento espiritual. Que o Espírito Santo que habita em nós dê o perfeito entendimento a cada um que vai ouvir, assistir nesta noite, esta ministração que vai ser feita para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Diga amém, uma salva de palmas ao Senhor e vamos à ministração desta noite. Graças a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Graça e paz a todos que estão ao vivo. Estamos aqui no Ministério Graça e Apostolado, no MGA, aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Toda quarta-feira, às 19h30 e os domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Se você não tem ainda, aproveita que eu tenho alguns aqui na livraria. Esse é o mais novo trabalho do Ministério Graça e Apostolado, tá? Livro, série Graça e Apostolado, volume 9, é o mais recente, tá? Volume 9 é aqui do Ministério. Você encontra aqui na livraria, temos alguns ainda, ou você que está longe em outra cidade, em outro estado, eu mando pelos correios, tá? Os assuntos desse livro, tá? As duas sementes, predestinação ou permissão, está aqui os assuntos, e as obras mortas. Então, se você não tem ainda o volume 9, eu não sei se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, já estamos no 9. Se não tem todos, vai adquirindo um por vez, 2 por vez, pega de 2 em 2, de 3 em 3, de 1 em 1, até que você tenha toda a coleção, para que você tenha o mesmo entendimento que eu tenho, para que você tenha o mesmo entendimento do ministério que você congrega. Às vezes você está longe, em outra cidade, em outro estado, então você adquire o livro, vai receber o mesmo entendimento que nós temos. Tá? Tudo que eu prego e ensino está nos meus livros. Esse é o volume 9. Ainda tenho alguns. Aproveite que quando acaba, demora para vir outra leva, né? Bíblia, papel e caneta. Deixa eu regular o som mais uma vez. Bíblia, pronto. Bíblia, papel e caneta. Pegou aí? Bíblia, papel e caneta. Assunto novo nessa noite. Por onde devo começar a ler a Bíblia? É uma pergunta e as pessoas não sabem. Olha, quantas pessoas já me fizeram essa pergunta. Por onde devo começar a ler a Bíblia? Por onde? Erra aquele que pensa, ou que acha, ou que já disse para alguém que tem que começar a ler a Bíblia em Gênesis. Quem falou isso já errou, tá? Tem que começar pelo começo. No princípio criou Deus. Não. Mas o começo não é aqui. Mas a primeira página, Gênesis 1. A primeira página da Bíblia. Mas aonde começa a palavra de Deus? Não é em Gênesis 1. Porque Gênesis 1 diz respeito do começo da criação, dos céus e da terra. Mas Deus já existia antes dos céus e da terra. Porque
Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu antes de fazer os céus e a terra. Ou seja, Deus nos escolheu antes de Gênesis 1. Então, a pergunta é essa: por onde devo começar a ler a Bíblia? A Bíblia não é um livro normal, uma revista normal, um livro normal. Então, de novo, eu te digo, erra quem pensa, quem já disse, quem acha que para começar a ler a Bíblia é no começo dela. Não é no começo. Já é uma dica que eu vou te dar. Então, por onde que eu devo começar a ler a Bíblia? Por onde que as pessoas me perguntam. As pessoas querem saber. Eu comprei uma Bíblia agora e eu vou ler ela do começo ao fim. Está errado. Você pode ler a Bíblia do começo ao fim, mas você não vai estar lendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não começa em Gênesis 1. A Bíblia começa em Gênesis 1. A palavra de Deus não. Consegue entender o que eu estou falando? Então, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? A pergunta é essa. As pessoas compram a Bíblia, querem saber por onde deve começar a ler a Bíblia. Por onde eu começo a ler a Bíblia? A resposta começa com João, capítulo 16. Você deve começar a ler a Bíblia. O primeiro texto que você tem que ler, você tem uma Bíblia. Você comprou agora ou se faz tempo que você tem. Por onde que eu devo começar a ler a Bíblia? Por João 16, versículo 13. É aqui que você tem que começar a ler a Bíblia. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. João 16, 13. Por onde devo começar a ler a Bíblia? Por João 16, 13. Por quê? Vou te mostrar. Quem já achou João 16, 13? Coloca o dedo no verso 13. Bíblia, papel e caneta. Por que eu devo começar a ler a Bíblia por João 16, 13? Olha onde está Gênesis, hein? Eu pensei que tinha que começar no começo aqui, ó. Mas tem que começar por João 16, 13? É. Por quê? Vamos ler João 16, 13. O que Jesus diz? João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele quem? O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, por onde que eu devo começar a ler a Bíblia? Por João 16, 13. Por quê? Porque o Espírito da verdade, segundo o que Jesus diz, ele, não eu, ele vai te guiar em toda a verdade. Em outras palavras, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Você deve começar a ler a Bíblia dependendo do Espírito Santo. Quem entendeu? É assim que começa a ler a Bíblia. Agora, você vai ler um livro comum, aí é diferente. Você vai ler uma revista, aí é diferente. Mas a Bíblia, se você quer saber da verdade, por onde você deve começar a ler? João 16, 13. Onde Jesus disse que o Espírito da verdade vai te guiar em toda a verdade. Aqui, na Bíblia, está toda a verdade. E por onde você deve começar a ler? Em João 16, 13. Por quê? Porque Jesus disse que o Espírito da verdade é quem vai te guiar. Está claro ou não está claro? Você vê como que é diferente? As pessoas, os evangélicos tradicionais, eles fazem planos de como ler a Bíblia num ano. Já viu assim? Oh, no evangelho tem muito. Batista gosta muito disso aí. Batista presbiteriano gosta muito. Um plano para como ler a Bíblia num ano. Irmãos, eu estou há 31 anos e não li a Bíblia inteira ainda. Eles querem ler a Bíblia num ano. Como é que você vai ler a Bíblia num ano? Ah, um livro. Ah. Está percebendo a diferença? Eu não estou falando do livro. Eu estou falando da palavra de Deus. Consegue perceber? Eu não estou falando de um livro. Eu estou olhando como a palavra de Deus.
Não como um livro. Se você olhar como um livro, aí começa em Gênesis 1, verso 1. Se você olhar como um livro. Não, pastor, eu estou olhando como palavra de Deus. Por onde que eu devo começar a ler a Bíblia, já que ela tem a palavra de Deus? Então, é por João 16, 13, que Jesus diz que o Espírito da verdade é quem vai te guiar em toda a verdade. Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Se você vai ler um livro, aí começa em Gênesis 1. Mas eu não estou falando de um livro. Eu estou falando da palavra de Deus. Então, para ler a palavra de Deus, você vai precisar de quem? Do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. João 16, 13. Está claro ou não está claro? O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Olha lá, ó. João 16, 13, Espírito está em maiúsculo. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Está claro ou não está claro? Vai para João 14. Volta uma página aí, ó. Por onde, o assunto é esse. Por onde devo começar a ler a Bíblia? Diga, por João 16, 13. E depois de João 16, 13, você vai para João 14, 26. Você começa, você tem uma Bíblia. Pastor, eu nunca consegui, eu começo, eu paro, eu não sei por onde. Então, primeiro, ponto de partida, João 16, 13. Por quê? Que o Espírito da verdade vai te guiar em toda a verdade. E a verdade está aqui, que é a palavra de Deus, que está na Bíblia. Está claro? E depois de João 16, 13, João 14, 26, é o segundo passo. João 14, 26, Jesus disse, mas o Consolador, quem? O Espírito Santo. Em João 16, 13, ele foi chamado de Espírito da verdade. Quem? O Espírito Santo, que é o Consolador. Em João 14, 26, Consolador, Espírito Santo. Em João 16, 13, Espírito da verdade. Está claro? Que é o mesmo. João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, para aí. Que o Pai enviará em meu nome, para aí. Já enviou porque já habita em você. Então, para aí. O Espírito Santo, o Consolador, o que tem ele? Jesus diz, ele vos ensinará todas as coisas. Para aí. Agora, para aí. E olhem para mim. Por onde começar a ler a Bíblia? Por João 16, 13. Não é? Que Jesus diz que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, que está na Bíblia. Está acompanhando o raciocínio? Mais uma vez, quer que eu vou de novo? Por onde começar a ler a Bíblia? Por João 16, 13. Que diz que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Que é a palavra de Deus, que está na Bíblia. Está claro? Segundo passo, João 14, 26. Que diz o quê? Que o Espírito da verdade, que na verdade é o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Para aí. Então, por onde começar a ler a Bíblia? Diga comigo. Dependendo do Espírito Santo. Diga pela fé. Que vai me guiar em toda a verdade. E que vai me ensinar todas as coisas. Não é o que Jesus diz? Está claro ou não está claro? O que Jesus disse? Capricha, diga. Jesus disse. O Espírito da verdade faz assim, ó. Me guiará em toda a verdade. A verdade é a palavra de Deus, que está na Bíblia. Está claro o primeiro passo? E o segundo passo? O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele te faz assim, ó. Diga, ele me ensinará. Não é o que está escrito? Não é o que Jesus falou? João 14, 26. Ele vos ensinará, João 14, 26. Ele vos ensinará todas as coisas. Diga amém. Mas não só isso. Ele vos ensinará todas as coisas. Que coisas? Ele está falando da palavra de Deus. Não é outra coisa que ele está falando. Por que ele está falando da palavra de Deus? Porque ele, lá em João 16, 13,
diz que vai te guiar em toda a verdade. A verdade é a palavra, não é outra coisa. Logo, ensinará todas as coisas a respeito da palavra de Deus. O Espírito Santo não vai te ensinar a andar de bicicleta. Então não é disso que está falando. Quando diz te ensinará todas as coisas, diz respeito à palavra de Deus, está entendendo? Então digo, o Espírito Santo me ensinará todas as coisas a respeito da palavra de Deus. Mas não só ensinará, João 14, 26, ele também vos fará lembrar. Fica claro que está falando da palavra. Porque ele não vai te ensinar a andar de bicicleta e nem vai te fazer lembrar o andar de bicicleta. Então ele vai te ensinar sobre a palavra de Deus e vai te fazer lembrar sobre a palavra de Deus. Está claro ou não está claro aí, hein? Isso te responde por que eu prego, eu ensino e cito muitos textos sem abrir a Bíblia. Por quê? O que está escrito aqui? Ó? Ele vos fará... Quem pegou? A questão é, diferente de muitos pastores que existem no Brasil e no mundo, que eu conheço pastor de fora. A questão é que eu levei tão a sério o João 14, 26, que se cumpriu literalmente em minha vida. Se cumpriu literalmente. Por quê? Quando eu comecei do zero, sozinho, eu tinha uma locadora. Você conheceu a minha locadora que eu tinha lá no Bangu? Você passou? Você não tinha uma locadora lá? Eu tinha uma locadora. Locadora nem existe mais, né? Locadora é anos 90. Eu tinha uma locadora e vendia Bíblia, né? Eu tinha uma locadora, filmes cristãos. E aí, quando não entrava o cliente, eu ficava lendo a Bíblia. Eu não era pastor ainda. Não existia a igreja ainda, não tinha. Isso é 91, 92, eu não era pastor. Então, eu ficava lendo a Bíblia. Por isso que eu conheço a Bíblia. Eu não dormi ignorante e acordei conhecendo tudo. Eu li e leio, lia muito. Eu lia Provérbios inteiro. Eu lia Eclesiastes inteiro. Eu lia 1 Samuel inteiro. Eu lia 1 Reis. Eu lia Gênesis, Êxodo, Crônicas. E por aí. Eu lia Salmos, eu lia Efésios, eu lia Coríntios, eu lia Gálatas. Eu lia Colossenses, eu lia inteiro. Eu não lia um versículo para dormir. Igual muitos fazem, eu vou ler um versículo, porque... Não, eu lia a Bíblia. Então, eu adquiri conhecimento. Depois veio o entendimento. Consegue perceber? O entendimento não vai vir do nada, hein? Ah, tem coisa que eu não entendo. Mas se você não conhecer, como é que você vai entender? Pegou? Eu não entendo vocês. Tem gente que fala umas línguas que eu não entendo. Mas se você não conhecer, como é que você vai entender? Pegou? Como é que você vai entender se você não conhecer? Eu estou dando um exemplo. A pessoa pode falar isso. Eu estava assistindo um culto de vocês aí e de repente começaram a falar umas línguas que eu não entendi nada. Eu não sei o que é isso. Eu não entendo quando vocês falam essa língua. Mas se você não conhecer, vai morrer sem entender. Porque o entendimento, ele não vem do nada. É bom você escrever isso. O entendimento é consequência do conhecimento. O que eu falei? Isso quer dizer o quê? Se não tem conhecimento, não vai ter entendimento. Porque o entendimento é o quê? Consequência do conhecimento que você tem. Por que você não sabe mexer no motor de um carro? Você não entende? Eu não entendo como um carro anda, como ele funciona. Você não entende porque você não conhece. Por que os mecânicos entendem? Porque eles conhecem. Está claro que é assim que funciona? Então, eu levei tão a sério. Também eu estava sozinho, não tinha pastor, eu só tinha eu, Deus e a Bíblia. Era o que eu tinha. Então, eu lia a Bíblia 5, 6 horas de uma vez só. Pegava a Bíblia para ler às 8 da manhã, parava 2 horas da tarde para almoçar. Se não entrasse cliente lá na locadora. Se entrava, eu parava, marcava ali, parava, aí ele saiu, eu continuava lendo. Às vezes entrava outro, eu tinha que parar, mas todo dia eu lia a Bíblia. Sempre li muito a Bíblia. Era uma fome que eu tinha. Então, lendo, eu adquiri conhecimento. Através do conhecimento, naturalmente, pelo Espírito Santo, me foi dado o entendimento, que é uma consequência do conhecimento.
Mas a questão é o seguinte, quando eu cheguei em João 14, 26, olha lá, olha na sua Bíblia. Quando eu cheguei em João 14, 26, eu parei aqui. Agora entenda uma coisa, pastor, você sempre lia a Bíblia 5, 6 horas? Sim. Você começou em Gênesis? Não. Mas você já leu Gênesis? Já. Você conhece Gênesis? Conheço. Mas você já leu a Bíblia toda quantas vezes? Nunca. Nenhuma vez. Você sabia disso? Você não sabia? Eu não conheço a Bíblia? Conheço, não conheço? Você achava que eu tinha lido ela quantas vezes? 5, 6, 7 vezes? Eu nunca li a Bíblia inteira. Eu a conheço inteira, mas eu nunca li a Bíblia inteira. Nunca, nenhuma vez. E como é que você conhece? Porque eu leio. Então eu adquiri conhecimento. Ah, você já leu a Bíblia inteira quantas vezes? Nunca, nenhuma. Ué, não estou entendendo, pastor. Você nunca leu a Bíblia inteira? Nunca, nenhuma vez. Mas como é que você conhece? Porque eu leio. Mas aonde você lê? Eu leio toda a Bíblia. Então você já leu ela inteira? Nunca, nenhuma vez. Mas eu conheço toda ela. E por que você nunca leu a Bíblia inteira? Porque não é assim que se conhece a palavra de Deus. É bom você escrever isso. A palavra de Deus, ela não pode ser comparada com um livro, ainda que seja a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é uma coisa, a palavra de Deus é outra. Na Bíblia, abre um parênteses, que é um livro, fecha parênteses, contém a palavra de Deus. A Bíblia, é bom você escrever isso, a Bíblia não é a palavra de Deus. Na Bíblia contém a palavra de Deus. Pastor, a Bíblia não é a palavra de Deus? Não. Por quê? Porque na Bíblia tem a palavra de Moisés, tem a palavra de Paulo, tem a palavra de Salomão, tem a palavra de Davi, tem a palavra de Josué, mas também tem a palavra de Deus. Percebeu o que eu falei? A Bíblia não é a palavra de Deus? Não. Porque na Bíblia tem história. História. E Jesus saiu de Cafarnaum, foi para Jerusalém. Isso não é a palavra de Deus, isso é uma história. Consegue me entender? História. Paulo disse, conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu. Isso não é a palavra de Deus. Isso está escrito na Bíblia, em 2 Coríntios 12. Mas não é a palavra de Deus. Isso é Paulo contando uma história do que aconteceu com ele. Ainda que seja verdadeira e verídica. E é. Mas não é a palavra de Deus. É Paulo falando, narrando uma história. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Só com conhecimento e sabedoria que você chega a esse entendimento. Você não pode nunca, isso é um erro teológico, você não pode pensar ou achar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque não é. O correto é dizer e entender que na Bíblia contém a palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Pastor, então me dá um exemplo aí na Bíblia da palavra de Deus. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, não. Por quê? Porque na Bíblia contém a palavra de Deus. Então me dá um exemplo aí da palavra de Deus na Bíblia. Isso é fácil. Isaías 46:10, por exemplo. Deus disse, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Essa é a palavra de Deus. Isaías 46:10. Isaías 43:10 e 11. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, operando eu, quem impedirá? Essa é a palavra de Deus. Está claro aí? Que está na Bíblia. Consegue entender? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Isso aqui é um entendimento apurado. Um entendimento apurado. Senão você vai pegar uma história e vai falar que é a palavra de Deus. Uma história. E o povo de Israel atravessou o mar e depois... Não, mas essa não é a palavra de Deus. Isso aí, Moisés está contando o que aconteceu naquele dia. Ele está narrando uma história, é verdade, é verdadeira, mas não é a palavra de Deus.
Consegue entender? Porque a Bíblia tem história, a Bíblia tem profecia, a Bíblia tem revelação. História. Jesus saiu de Cafarnaum, foi para Galileia. Isso é história. Revelação. 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nossa, mano, quem que sabia disso? Ninguém. Quem foi o primeiro a saber? Paulo. Quem foi o primeiro a falar? Paulo. Isso é uma revelação. 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Para mim, é a maior revelação da Bíblia. Para mim é da Bíblia, a maior revelação é essa. Quantas pessoas viram Jesus na cruz? Incontáveis. Quantas pessoas na terra hoje sabem que Jesus morreu na cruz? Incontáveis. Agora, quem é que sabe que Deus, no princípio, criou Deus o céu? Sabe o Deus criador? Paulo falou, Deus estava em Cristo. Onde é que Cristo estava? Morrendo na cruz. Ué, Deus estava lá? É. Fazendo o quê? O que ele estava fazendo lá? Ele não tinha que estar no céu? Paulo disse não. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo. Você quer maior revelação do que essa? Ninguém sabia disso, irmão. Até hoje o pessoal não sabe disso. Os evangélicos nem sonham. Os evangélicos são evangélicos há 30, 40 anos e não conhecem, 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo. Sabe o Deus que criou os céus e a terra? Sabe o Deus Pai, Criador, poderoso? Então ele estava em Cristo. E onde é que Cristo estava? Na cruz. Aí Deus estava fazendo o que lá? Reconciliando consigo mesmo. Que palavra, hein? Hã? Fala a verdade, hein? Aplaude o Senhor, aplaude. Coisa maravilhosa, abençoada. Quem é que sabia disso aí? Ninguém. Quem foi que falou isso aí? Ninguém. Quem foi o único e o primeiro? Paulo. Agora entra o 2 Coríntios 12. Conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu e recebeu a revelação. Ah, então Paulo recebeu a revelação de Jesus morrendo na cruz. Que Deus estava nele operando, salvando, perdoando, justificando. Logo, fica claro que a graça é uma revelação que Deus deu a Paulo e chegou até nós. Diga, Abba Pai. A graça não é uma moda, abençoado. Agora está na moda as igrejas pretas, né? Todo mundo está pintando as igrejas de preto. Isso é moda, isso é modismo. É moda. Passa 10, 20, 30 anos, não quer mais preto, pinta de amarelo, pinta de vermelho. Isso é moda. A revelação não é uma moda. A graça é uma revelação. Não é moda. É uma revelação. Fomos batizados em Cristo, na sua morte. Isso é uma revelação. Romanos 6,3. Fomos batizados. Não tem nada a ver se a igreja é preta, amarela, branca, vermelha. Não tem nada a ver. A revelação é uma coisa. Moda é outra coisa. Moda é coisa da terra, do mundo. É humano, é carnal, é terreno, é passageiro. Enjoa de preto, põe amarelo. Não é verdade? Mas nós não somos modistas. Nós não andamos por moda, principalmente moda do mundo. Moda humana, terrena, humana, carnal. Nós não andamos por uma moda. Nós andamos pela revelação da palavra, que se não tiver revelação nela, não tem sentido ler ela ou crer nela. Consegue entender? Abba Pai, glória a Deus, graças a Deus, que a palavra nos foi revelada, porque deve ser duro ser evangélico há tantos anos e não ter entendimento da palavra. Que é o caso da maioria. Você que está em graça agora, debaixo do apostolado, pessoal do Paraná, que agora está em graça, glória a Deus por vocês. Mas lembrem o tempo que vocês tinham a Bíblia, mas não entendiam a Bíblia. E tinha ela, e até lia ela, mas não entendia por quê? Porque não tinha revelação. Mas agora, glória a Deus, vocês têm a revelação. Agora, Abba Pai, a revelação foi dada. Mas quantos ainda estão sem a revelação? Com a Bíblia na mão, com a letra na mão. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, abençoados, o assunto hoje, por onde devo começar a ler a Bíblia? Alguém guardou aí? Em João 16, 13. Onde Jesus diz que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E a verdade é a palavra
de Deus, que está na Bíblia. Aí sim entra a Bíblia. Quem está entendendo? Vamos de novo. Diga, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Diga, por João 16:13. Por causa dos anjos, diga, Jesus diz, o Espírito da verdade me guiará. Faz assim, ó, em toda a verdade. Diga, a verdade é a palavra de Deus. Diga, que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus está na Bíblia. Não é diferente? Diferente, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que você não pode, não é assim que se vive com Deus. Você não pode, Senhor, fala comigo, Senhor, que eu estou desesperado. Senhor, fala, se o Senhor não falar comigo, eu vou pular desse prédio agora. Eu vou pular do prédio do 20º andar, se o Senhor não falar comigo. Fala comigo, Senhor. Aí ele abre. Disse Jesus, o que você tem que fazer, faça depressa. Então você quer pular do prédio, você pega, fecha os olhos, pede para Deus falar com você, aonde cair, caiu, né? Faltou só o periquito aqui, né? Com aquele realejo. E o periquito vai lá, pega um papelzinho, e te dá assim, aí pega o papelzinho na mão do periquito. Não tem esse negócio aí? Isso é ser guiado pelo Espírito Santo? É muito risco você pegar e falar assim, eu pedi para Deus falar comigo e Deus me falou. Deus te falou o quê, irmão? É assim que Deus fala com você? Eu pensava que você precisava do Espírito Santo, não de um periquito. Em João 16:13, Jesus não falou, o periquito te guiará em toda a verdade. E ele nem disse, a caixinha de promessa vai te guiar em toda a verdade. E ele nem disse, vai tentando a sorte, que não, ele disse, o Espírito é o Espírito Santo. O Espírito da verdade te guiará em toda a verdade. Você não pode, presta atenção, hein? Os religiosos que não são guiados pelo Espírito de Deus, não são guiados. Porque quem é guiado não faz isso. Porque o risco de cair uma palavra aqui que não tem nada a ver com você é enorme. Diz que, eu estava no meio dos pastores, em 1990, diz que tinha um irmão lá, que ele tinha medo de voar de avião. Crente velho já, mas tinha medo de voar de avião. E aí diz que ele orou a Deus. Ele ia pegar um avião, né? Mas ele orou a Deus antes. Não, vou falar com Deus. Senhor, fala comigo se eu devo entrar nesse avião ou não, Senhor. Ó Deus poderoso, porque se o avião cair, Senhor, então fala comigo se eu tenho que entrar nesse avião. Eu não quero andar de avião, porque vai que o avião cai. Então, se o Senhor falar que eu tenho que ir, eu vou. Mas o Senhor tem que falar comigo se eu devo andar no avião ou não, porque eu tenho medo de morrer do avião. Então fala comigo, Senhor. Fala comigo se eu devo entrar no avião, se o avião vai cair ou não vai cair. Fala comigo. Aí ele pegou e... Aí caiu na palavra lá. Ó. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O homem ia pegar o avião meia hora depois. Pergunta se ele entrou no avião. Você está vendo como que não dá certo esse negócio de ficar falando sozinho, pensando que está falando com Deus. E aí pega e fica... Afora aqueles que, Senhor, fala comigo. Não, Senhor, fala comigo. Não, essa não valeu. Senhor, fala comigo, Senhor, se eu devo namorar o Joãozinho ou não. Fala comigo. Não, essa também não valeu. Senhor, olha, eu estou pensando em mudar de casa. Fala comigo, Senhor. Não, essa também não valeu. Pô, mas você está brincando de Bíblia, irmão? Você não está fazendo isso não, né? Ô, irmã, você não faz isso não. Você está brincando com as coisas de Deus? E achando que é assim que Deus fala com você? O que você está entendendo? Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito. Romanos 8. Os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito.
Não tem nada de caixinha de promessa, não tem nada de periquito pegando uma palavra. O Espírito Santo era com Moisés. Moisés não tinha Bíblia. Era com Davi. Deus falava com Moisés às claras. Deus falava com Davi às claras. Deus falava com Elias às claras. E eles não tinham Bíblia para ficar, Senhor, fala comigo. Como era naquele tempo, é hoje. O sistema direcionou as pessoas de um modo errado. E as pessoas se acostumaram, equivocadamente, a pensar que Deus fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Aí tem um outro caso, Senhor, eu quero ter certeza se eu sou filho de Deus mesmo. Eu preciso ter essa certeza, Senhor, se eu sou filho de Deus ou não. Fala comigo, Senhor, nem que doer, mas fala, pode falar, eu sou filho de Deus ou eu não sou filho de Deus? Fala comigo, Senhor. Ele abriu. Quando ele foi ler, vós tendes por pai o diabo. João 8,44. Não está escrito? E aí, era Deus falando? E agora, hein? Como é que faz? Ah, essa não valeu? Aí vai ficar tentando. Dá um sinal, quem está entendendo? Quem está entendendo? É assim que Deus fala, irmão? É assim que Deus fala? O que Jesus disse e o que está escrito? Que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Está claro ou não está claro? O que Jesus disse em João 14,26? Que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que... Agora, se você não lê a Bíblia, ele vai te fazer lembrar o quê? Se você não lê. Então o texto não vai se cumprir na sua vida. Está claro ou não está claro? Imagina aí que você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia. Sei lá por qual motivo, preguiça, sei lá o quê. Tem gente que não lê a Bíblia. Pensa que Deus vai fazer tudo e ele não precisa... Que é um equívoco. Não é assim que funciona. Então nós temos que conhecer a Bíblia, porque nela tem a palavra de Deus. Aí você conhece as promessas, você sabe orar, sabe falar com os anjos, sabe orar corretamente. Agora, se você não lê, aí não sabe por que as orações não são respondidas. Então é preciso ter conhecimento. É preciso ler. Jesus disse em João 14,26, o Espírito vos fará lembrar. Mas se você não conhece, vai te lembrar o quê? Aí eu falo com você assim, ô irmão, sabe aquela rua lá? Que rua? Aquela rua, irmão. Ó, você pega aquela rua e entra a segunda direita e de passa a lombada. Sabe aquela rua? Não, não sei. Ô irmão, você não sabe? Claro que você não sabe. Você não conhece, como é que você vai saber? Como é que você vai saber que rua que é se você não conhece? Como é que você vai saber? Como é que o Espírito Santo vai te fazer lembrar se você não conhece? Nossa, o pastor ministra, cita texto e tal. Claro, o Espírito Santo me faz lembrar. Faz lembrar porque eu conheço. Eu conheço porque eu li. Alô? Salva de palmas ao Senhor. Então a pergunta é essa. Diga comigo, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? João 16, 13. Depois João 14, 26. Ou seja, primeiro você deve buscar ser, João 14, 16, 13. Você deve buscar ser o quê? Guiado. Por quem? Pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então diga, primeiro, eu devo buscar ser guiado pelo Espírito Santo. Não era assim com os profetas? Porque eles não tinham Bíblia. E eles não eram guiados? Moisés não era guiado? O Davi não era guiado? O Elias não era guiado? Deus não falava com Eliseu? Deus não falava com Jeremias? Deus não falava com Isaías? Falava com Samuel? Eles não eram guiados pelo Espírito de Deus? E eles não tinham Bíblia? O Espírito Santo está mandando falar uma coisa. É bom você escrever. Eu até prestei atenção no que ele falou. É forte, mas vou falar. Ele me falou, eu vou falar. Parece que a Bíblia tem atrapalhado alguns. Eu entendo perfeitamente o que ele está falando, porque eu já percebi isso. Interessante, né?
é como que um remédio. Está doente, não tem que tomar um remédio? Então, mas um remédio. Não é 10 quilos de remédio. Senão vai fazer mal. Pegou? Parece que a Bíblia tem atrapalhado alguns. É porque como que não atrapalhou Moisés que não tinha Bíblia? Como que não atrapalhou Elias que não tinha Bíblia? E Deus falava com Elias e Elias falava com Deus. Como que não atrapalhou Eliseu? Como que não atrapalhou Samuel? Como que não atrapalhou Isaías, Jeremias? Como que não atrapalhou? E eles não tinham Bíblia. Como é que não atrapalhou eles? Mas alguns, parece que a Bíblia foi com uma pedra de tropeço. Por quê? Foi revelada a Paulo. Olha, cuidado que a letra mata, ou seja, atrapalha. Alguns, parece que a Bíblia tem atrapalhado. Atrapalhado o quê? A vida com Deus. A vida, a comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus é uma coisa. E conhecer a Bíblia é outra totalmente diferente. Alô? Quantos que eu conheço que conhece a Bíblia? E não tem comunhão com Deus? Você entendeu o que eu falei? Quantos que eu conheço? Quantos que eu conheço? Letra A, conhece a Bíblia, mas não conhece a Deus. E o outro? O outro conhece a Deus, mas não conhece a palavra. E aí Jesus falou isso aqui, ó. Vamos lá, em Mateus. Olha o que Jesus disse. Olha lá, Mateus 22. Olha o que Jesus falou. É bem o que Jesus disse. Mateus 22, 29. Bíblia, papel e caneta. É bem o que Jesus disse. Mateus 22, 29. Jesus falou o quê? Errais. Por quê? Uma versão diz por não conhecer. A Bíblia Vida diz, não conhecendo as Escrituras. Nem. Então erra por dois motivos. Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que não tem nada a ver com a Escritura. Porque Moisés não tinha Escritura. Está claro aí? Elias não tinha Escritura. Mas ele conhecia o poder de Deus. Ele ressuscitou, o menino tinha morrido. O Elias ressuscitou, o Eliseu ressuscitou. O Moisés levantou a mão e o mar se abriu. Então ele conhecia o poder de Deus. Está entendendo? Mas Jesus está falando aqui, ó, errais por não conhecer, versão corrigida, antiga, e a Bíblia que nós usamos, errais não conhecendo. Errais por dois motivos. Errais por não conhecer a palavra, não conhece a Bíblia, e não conhece o poder de Deus. Não conhece a manifestação. Ah, eu vi as pessoas falando uma língua que eu não entendo. Então você está errando porque você não conhece o poder de Deus. Ah, eu vi uma mulher lá, nossa, ela levantou as mãos e ela nossa, eu não sei o que estava acontecendo com ela. Então você não conhece o poder de Deus. Porque é possível que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo. Embriagada do Espírito Santo, falando em línguas, cheia do Espírito Santo, pode ser arrebatada, pode ter visões, pode ter revelação, tudo isso aí está na Bíblia. Nossa, eu pensei que ela estava passando mal. Ah, então errais por não conhecer o poder de Deus. Como passando mal? Ela está cheia do Espírito Santo, como está passando mal? Então tem gente que erra por não conhecer e erra por não conhecer também a manifestação. Não sabe se é Deus que está operando. Quem está entendendo? Isso aqui é grave, isso aqui é um problema grave. Isso aqui não pode acontecer com você, irmão. Agora, se você não conhecer, vai acontecer. Se você não conhecer a palavra, e como é que não conhece a palavra? Se você não lê ela. Passa uma semana, passa um mês, passa um ano. Você não lê, como é que você vai conhecer? Alô? Quantas pessoas estão nas mais incontáveis denominações, igrejas? Quantas pessoas? E está com a Bíblia debaixo do braço. Hoje é dia de culto. E vai, o homem põe debaixo do braço, vai para a igreja. E a mulher põe na bolsa. Põe na bolsa e vai para a igreja e volta para a igreja. E vai para a igreja e volta para e canta, e ora, e faz de tudo. Mas não lê em casa, não lê. Então passa um ano, passa 30, não conhece.
Não é errais por não ter a Bíblia. Errais por não conhecer. Ter, a pessoa tem, mas ela não conhece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alô, som. Então a pessoa erra por não conhecer. Se não conhece, vai errar. Não conhece o que está escrito, não sabe o que está escrito. Porque eu vi uma pessoa caiu no chão. Ué, mas Daniel caiu. Sério? Mas se você não conhece, como você vai saber? Se você não lê. Não lê, não conhece. Não conhece, não vai saber, não vai entender. Porque eu vi lá um homem, mas Daniel também era um homem que caiu, cheio do Espírito Santo. Vou dar uma dica, vou te dar uma dica. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 10. Mas ele não foi o único. Agora, se você não lê, como é que você vai saber? Não vai conhecer. Não vai conhecer, não vai entender. Então errais por não conhecer. Não conhece o que está escrito e não conhece o poder de Deus. Mateus 22, 29. Não é o que Jesus disse? Então o tema hoje, por onde devo começar a ler a Bíblia? Por João 16, 13. E depois, João 14, 26. Primeiro, você deve buscar ser guiado pelo Espírito Santo para ler a palavra de Deus. Tá claro? Tá claro? O assunto hoje, por onde devo começar a ler a Bíblia? Eu comprei uma Bíblia novinha, ou eu ganhei uma Bíblia, e eu não sei. Eu não sei por onde eu devo começar a ler, eu não sei por onde. Eu vou começar no começo, mas o começo não é Gênesis. O começo da palavra de Deus não é Gênesis. Porque Gênesis 1:1, vou falar de novo, Gênesis 1:1 fala do começo da Bíblia. Começo da Bíblia, não o começo da palavra de Deus. Porque o começo da palavra de Deus está em Efésios 1:4. Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Gênesis 1:1. Então, Gênesis 1:1 é o começo. O começo seria Efésios 1:4. Mas se você não sabe, oxalá, ou seja, quisera eu, que todos os que leem a Bíblia conhecessem a palavra de Deus e entendessem a palavra de Deus. Oxalá todos os que leem a Bíblia conhecessem a palavra de Deus. Porque, por vezes, é bom você escrever, por vezes conhecem a Bíblia, mas não conhecem a palavra de Deus. Está cheio. Conhecem a Bíblia, mas não conhecem a palavra de Deus. Eu fui pregar na cidade de Machado e na cidade de Campestre, lá em Minas Gerais, num ginásio. Eu e outros profetas. Chegando lá, tinha pastores tradicionais, religiosos, que não cria na manifestação do Espírito Santo, não cria e não queria tal manifestação, que orassem por tal manifestação do Espírito Santo. Aí vem cura divina, vem unção, né? Não queria, o pastor tradicional, não, na minha igreja, na minha cidade. Então, fomos pregar lá, em Campestre e em Machado, lá em Minas Gerais. E teve um pastor lá no ginásio, que ele, não vai, aqui não vai, não quero isso e tal. E aí, nós falamos assim entre os profetas, e agora, como que nós vamos fazer? Eu saí de Santo André, São Paulo, viajei para Minas Gerais, encontrei com outros pastores para ministrar naquela região, né? A favor dos doentes, dos enfermos e tal. Mas o pastor não quer. E agora o que nós vamos fazer? Bom, vamos ali orar. Juntamos ali uns 10, 15, entramos numa sala e fomos orar. E começamos a falar com Deus. Deus poderoso, prevaleça a tua vontade. Não deu 15 minutos de oração, diante de Deus. Não deu 15 minutos, alguém chegou lá na porta, nós estávamos orando. Oi, o que foi? Não, eu vim avisar vocês que o pastor João disse que vai embora. Aí eu olhei assim, o pastor olhou assim. O pastor João era o presidente lá, é o dono da igreja, o dono. Né? Ele falou que vai embora. Ele falou que não sabe, que deu um sono nele, que ele vai embora dormir. Para aí, que até hoje eu estou sem resposta, irmão. Eu não tenho vergonha de falar. Até hoje eu estou sem resposta. Como que ele vai dormir 7 horas da noite? Como que ele vai dormir? Primeiro que ninguém dorme às 7 da noite, não é? 7 não é hora do culto ou é hora de jantar? Para quem está em casa. Como que ele vai dormir? Segundo, dormir antes do culto? Você é louco? Ele é o presidente, como é que ele vai dormir? Se o culto nem começou, nós estávamos orando para o culto começar. 15 minutos de oração, a irmã bateu lá. Eu vim avisar vocês que o pastor João disse que vai embora dormir. Ele falou que não sabe, deu um sono nele, que ele vai para casa dormir.
Um olhou para o outro assim, só faltou fazer assim, ó. Só faltou fazer isso. O dono da igreja estaria embora, a gente vai poder ministrar no poder do Espírito Santo. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Não é que o homem foi embora dormir? Não é que o homem foi embora dormir, abençoado? Me explica isso, se não foi intervenção divina. Você está me entendendo, dono da igreja? Eu sou filho de pastor. Você está me entendendo? Sabe o que é? Ou você não sabe que tem dono da igreja? Você não sabe? Está cheio, irmã. Ei, manezinho, aquele homem de Mauá lá é dono da igreja, hein? Na minha igreja. Tem donos da igreja. Quando, na verdade, o cabeça da igreja é... Mas tem donos da igreja. Isso, na igreja batista está cheio de dono. Presbiteriano está cheio de dono. Metodista está cheio de donos da igreja. Na minha igreja não pode, não quero, não vai. Está cheio de dono. Quem está entendendo? E lá em Minas Gerais, esse pastor era um dono da igreja. A igreja, na minha igreja. Pô, nós saímos de longe, viajamos horas e horas e horas e horas e horas. E tem culto, viajamos, estamos cansados. Quando chega lá, o homem fala, na minha igreja, sabe? Eu vou sair de Santo André para ir para Minas Gerais. Chega lá, o homem não deixa nós orar pelos doentes, pelos enfermos. Quem está entendendo? Vamos falar com Deus, vamos orar. Diante de Deus, vamos pôr 15 minutos de oração. Vamos pôr uns 15. Juntamos, estamos falando com Deus. É um propósito. Isaías 46:10. Deus disse, o meu propósito subsistirá. Minha vontade prevalecerá. Estamos orando, não deu uns 15 minutos no máximo. A mulher chegou lá, batendo lá na porta, dizendo que... Eu não esqueço essa frase. O pastor João mandou avisar vocês que ele vai para casa dormir. Eu fiz assim, 7 horas da noite. O culto ia começar às 7. Era 7, ia começar às 7, vai começar o culto. Vamos embora para casa dormir. Mas a mulher falou assim, não, ele falou que deu um sono nele, que ele vai para casa dormir, depois ele volta. Eu não vou esquecer isso aí nunca na minha vida. Um olhou para o outro assim, já sabia que era Deus, né? O culto vai começar às 7. O pastor, presidente, vai embora dormir. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Ninguém resiste à sua vontade. Então, por onde devo começar a ler a Bíblia? João 16:13, João 14:26. E a primeira coisa que você deve buscar é ser guiado pelo Espírito Santo para ler a palavra de Deus. Está claro? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa? Agora nós vamos para João 19, né? Se a primeira é buscar ser guiado pelo Espírito Santo, por onde devo começar a ler a Bíblia? Primeiro você tem que buscar ser guiado pelo Espírito Santo. Porque João 16:13, Jesus disse que o Espírito da verdade te guiará. Então você tem que buscar ser guiado por Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Porque João 14:26, ele disse que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então você tem que depender do Espírito Santo. Você tem que buscar ser guiado pelo Espírito Santo. Está claro? Esse é o primeiro passo. Segundo, você tem que conhecer... João 19:30. Você tem que conhecer a revelação da nova aliança, porque não adianta você ter uma Bíblia e estar lendo lá em Levíticos, né? Aí você não vai entender nada mesmo, porque Levítico, Leivíticos, né? Da lei para os judeus hebreus. Você é gentil, filho de baiano pernambucano, como que você vai entender Levítico? E é evangélico há 20, 30, 40 anos, não vai entender, claro, porque o Leivítico não foi escrito para você. Está claro ou não está claro? Por onde devo começar a ler a Bíblia? A pessoa está lá em Levítico fazendo o que em Levítico, irmão? O que você está fazendo em Levítico? Pastor, por isso que eu lia, mas não encaixava, né, irmão? Claro que não encaixa. O Levítico está lá na lei de Moisés para o povo hebreu. Você é filho de baiano pernambucano, você é gentil, como é que vai encaixar com você? Quem está entendendo? Então, João 19, segunda coisa, você precisa conhecer, diga comigo, conhecer a revelação da nova aliança. Pô, quem é que não sabe que na Bíblia tem a velha e a nova aliança? Quem que não sabe que na Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento? Todo mundo sabe disso. Mas se você não sabe onde vai... Por onde que eu começo a ler? Já te falei, João 16:13. Depois João 14:26. Você tem que buscar ser guiado pelo Espírito Santo para ler a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te ensinar. Não é o que Jesus diz? Em João 14:26, diga, o Espírito Santo me ensinará todas as coisas. Então se você for guiado pelo Espírito Santo, você não vai errar. Amém?
Guiado pelo Espírito Santo. Não guiado pelo sistema. O que eu falei? Não. Não guiado pelo sistema. Não é? E a segunda coisa? João 19:30. Diga, conhecer a revelação da nova aliança. Olha o João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. Para aí. Está consumado o quê? O que ele veio fazer. O que ele veio fazer? Quem na terra, não, que tem uma Bíblia, quem na terra não sabe que Jesus morreu para nos salvar? Quem é que não sabe disso? Quem na terra não sabe que Jesus morreu pelos pecados? Quem que não sabe disso? Então todo mundo sabe. Então, quando ele disse está consumado o quê? Se ele morreu para salvar, está salvo, porque está consumado. Se ele morreu para perdoar os pecados, então está perdoado, porque já está consumado. Por isso que é preciso, o segundo passo, por onde eu começo a ler a Bíblia. Primeiro passo, você tem que buscar ser guiado pelo Espírito da verdade, que é Ele que vai te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. É o primeiro passo. Segundo, você tem que, olha lá, conhecer a revelação da nova aliança. Qual que é a revelação da nova aliança? É João 19:30, onde Jesus disse, eu vim fazer o que tinha que fazer e já está feito. Ou seja, está consumado. Paulo entendeu esse segundo passo aqui, que é entender Paulo entendeu, olha aqui, ó. Vamos lá em Lucas aí, antes de João. Lucas 19, ó. Paulo entendeu. E eu vou provar que Paulo entendeu. Lucas, antes de João, Lucas 19, verso 10. É um texto que em 31 anos eu já li incontáveis vezes. E olha eu lendo de novo. Lucas 19, 10. Ó. Jesus disse, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar. Veio para quê? Ele veio para quê? Então, mas João 19:30 diz o quê? Que já está com... Então, olha para mim. Olha a continha básica, hein? Olha a continha básica. É bom você escrever. Escreva aí, ó. Diga comigo, Lucas 19:10 mais João 19:30 é igual a Efésios 2:8. Essa conta é exata, exímia. 1 mais 1 são o quê? 4. Quanto que é 1 mais 1? 4. 1 mais 1 é 1,9. Quanto que é 1 mais 1? Não tem como errar, né? Aqui também não tem como errar, ó. Diga, Lucas 19:10 mais João 19:30 é igual a Efésios 2:8. Ou seja, Jesus disse, eu vim buscar e salvar. Aí depois ele disse, está consumado. Paulo entendeu isso e falou o quê? Pela graça vocês são salvos, por quê? Porque ele veio buscar e... Tá fácil ou não tá fácil de entender a Bíblia, hein? Tá claro ou não tá claro? Quem pode falar, Abba, Pai? Agora não tem como errar, irmão. Olha, presta atenção. Olha o tamanho da Bíblia. Olha para mim. Olha o tamanho olha o tamanho dela. Ó. Pastor, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Por onde, pastor? João 16:13. O Espírito da verdade te guiará em toda a verdade. Tá bom, pastor. E depois, João 14:26. Você está lendo a palavra, você está lendo, você está conhecendo. João 14:26. O Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Tá bom, pastor, e agora? E agora? Agora você tem que conhecer a revelação da nova aliança. Qual que é a revelação? João 19:30, que Jesus disse que está consumado. Mas o que está consumado, pastor? Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar. Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar. João 19:30, já está consumado, então se ele veio buscar e salvar, já está salvo. É o Efésios 2:8. Quem está percebendo que a Bíblia vai ficando clara para entender? Quem está percebendo? Não fica claro para entender? Por quê? Diga comigo, é bom você escrever. Diga, porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, me ajuda a montar o quebra-cabeça.
Porque a Bíblia é como que Por isso que você não pode ler ela começando em Gênesis. Porque a Bíblia é como um quebra-cabeça. Pastor, você nunca leu a Bíblia? Nunca, nenhuma vez. Alguém aqui já montou quebra-cabeça? E como é que você começa a montar o quebra-cabeça? Você fica olhando pecinha por pecinha? Não. Um quebra-cabeça de 1000 peças, como você vai ficar lá uma por uma? Ninguém faz isso. Então você pega ali, juntou aqui. Não é assim? Às vezes você não começa de trás para frente. Às vezes você não começa na metade. Às vezes você não começa lá embaixo. E depois você não monta. Assim é a Bíblia também, abençoado. Quem entendeu o que eu estou falando? A Bíblia é como que um quebra-cabeça, abençoado. Tá bom, pastor, eu entendi. Mas como é que eu vou montar esse quebra-cabeça? Agora é comigo. Agora é comigo. 1 Coríntios 3. Agora é comigo, que é o terceiro passo. Primeiro passo é você buscar ser guiado pelo Espírito Santo, que é Ele que vai te guiar em toda a verdade, amém? Não é o que Jesus diz? É Ele que vai te guiar em todas as coisas. Não é isso que Jesus falou? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo? Conhecer a revelação da nova aliança, que é João 19:30. Que tudo já está? Pronto, já melhorou. Pastor, mas e agora? Como é que eu... agora é comigo. Paulo disse que é comigo. 1 Coríntios 3, quem já achou? Coloca o seu dedo aí no verso 10, ó, o que Paulo disse. Ó. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, onde eu entro, e outro edifica sobre ele. Pastor, como é que se entende 1 Coríntios 3,10? Tem caneta aí? Vou devagarzinho. Como que se entende 1 Coríntios 3,10? Eu vou ler de novo. Aí eu vou te mostrar como que se entende. Coríntios 3,10. Paulo falou. Paulo, o apóstolo Paulo. Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, coloquei, né? Verbo colocar. Pus eu como sábio construtor. O que você pôs, Paulo? Eu pus o fundamento. Depois do fundamento tem uma vírgula. Para aí. Na frase, quando tem vírgula, tem que parar para respirar. Então, Paulo pôs o fundamento. Mas Paulo está aqui? Não, porque ele já morreu. Diga, e agora? Agora é o depois da vírgula. E outro edifica sobre ele. Outro quem? O que Paulo era? Pintor de parede, mecânico, borracheiro, açougueiro. Paulo era um apóstolo. Que pôs se ele como apóstolo pôs o fundamento e falou outro edifica, logo o outro, claro, é o que ele está falando, outro apóstolo. Agora a sua vida vai começar a ter sentido. Agora vai ficar claro por que você tem uma Bíblia. Por quê e para quê? Deixa o Coríntios 3 aberto e abre em Romanos capítulo 1. Agora vai ficar claro. Por quê e para que você tem uma Bíblia? Por quê e para que você congrega? A igreja se congrega, se reúne. Agora vai ficar claro por quê e para quê. Deixa o Coríntios 3 aberto. Olha o Romanos 1,5. Romanos 1,5. Ó. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Recebemos a graça e o apostolado. Depois do apostolado tem uma vírgula. Tem que parar de novo. Quem está falando? Paulo. O que Paulo está falando? Recebemos a graça e o apostolado. Para aí. Quem está falando? Paulo. O que Paulo era? Apóstolo. O que Paulo recebeu? A graça e o apostolado. Coloca o dedo em Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Tudo bem? Ainda em Romanos, hein? Deixa o Coríntios 3 lá aberto. Ainda em Romanos.
Pouquinho para frente. Pouquinho para frente. Romanos 11, verso 13. Deixa o Coríntios aberto. Romanos 11, 13. Estou crendo que você está anotando tudo, aí você vai montando. Porque eu estou te dando as peças. E você vai montando o quebra-cabeça, que vai te dar um entendimento. Romanos 11, 13. O que Paulo falou? Convosco falo gentios. Para aí. O que nós somos? Gentios. Então você não tem nada a ver, você não tem nada que ir lá em Levítico. Tá claro? Você não tem nada que... Você vai fazer o que lá em Levítico? Levítico. Você vai fazer o que lá? É porque eu queria ler a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus para você, gentil, não está lá em Levíticos. Tá claro isso? Então você não tem nem que ir lá. Tá claro isso? Mas eu vou aonde então? Ah, já te ensinei como ou por onde você deve ler a Bíblia. Não vou pregar tudo de novo. Te dei o primeiro passo, né? Buscar ser guiado pelo Espírito Santo. O segundo passo, conhecer a revelação, que é João 19:30, já te dei o caminho. João 19:30, está tudo consumado. Não está faltando mais nada, está tudo consumado. E o terceiro e último passo é o quê? Olha lá, terceiro e último passo. Seguir a direção para esta nova aliança. Qual que é a direção? Por isso que eu li o Romanos 1:5. Por isso que eu li o Romanos 1:5. Que diz o quê? Recebemos a graça e o apostolado. E por que você está em Romanos 11:13? Porque Paulo disse, ó, convosco falo gentios. E enquanto for apóstolo dos gentios. E por que você não fechou o Coríntios 3:10? Porque Paulo, como apóstolo dos gentios, pôs o fundamento. E ele disse que outro o quê? Apóstolo dos gentios, edifica. De novo? O que Paulo falou em Romanos 11:13? Convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios. Romanos 11:13. E Coríntios 3:10, o que ele falou? Eu pus o fundamento, eu quem? Paulo que era apóstolo. E outro o quê? Outro apóstolo dos gentios, edifica sobre ele. Agora vai ficar fácil você entender aonde você deve ler a Bíblia, ou por onde começar a ler a Bíblia. Primeiro, buscar ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Segundo, entendendo que tudo já está consumado, João 19:30. E terceiro, se você ler o Romanos 1:5 com Coríntios 3:10, Romanos 1:5, recebemos a graça apostolada. Coríntios 3:10, Paulo pôs o fundamento e o outro edifica sobre ele. Então, terceiro, estar... Por quê? Se você... É bom você escrever isso. Nesta nova aliança, só tem duas maneiras de entender a Bíblia. O que eu falei? Nesta. Estou esperando você escrever isso. Diga, nesta nova aliança, só tem duas maneiras. Quantas? E vou te mostrar qual que é. Só tem duas maneiras de entender a Bíblia. Primeira maneira, sendo apóstolo. Pus eu o fundamento. O que Paulo era? Apóstolo. E apóstolo dos? Então, só tem duas maneiras de entender a Bíblia. Primeiro, a segunda resposta fica fácil, né? Primeiro, sendo apóstolo. E a segunda maneira? Estando, claro. Por que estando debaixo do apostolado? Porque ele disse, o outro... Não quero crer que você não entendeu. Não quero crer que você não entendeu. Vou dar um tempinho para você mastigar, digerir. Nesta nova aliança, só tem duas maneiras de entender a Bíblia. Você não vai falar assim, pelo Espírito Santo. Não, você não pode falar isso aí. Pastor, mas não...
Se fosse assim, por que os evangélicos não entendem então a graça? Se eles têm a Bíblia e têm o Espírito Santo. A resposta é simples. Por que eles não entendem a graça se eles têm a Bíblia e têm o Espírito Santo? Por quê? Porque não estão debaixo do apostolado, que Paulo disse para ficar. Aonde Paulo disse para ficar? Coríntios 3,10. Paulo pôs o fundamento e outro, ou seja, outro continua o que eu estava fazendo, é o que ele está falando. O que Paulo era? Romanos 11,13. Apóstolo dos... Então o que pôs o fundamento era apóstolo dos... E o que vai edificar? Tem que ser o quê? Apóstolo dos gentios. Então só tem duas maneiras de entender a Bíblia. Primeira, sendo apóstolo. Está claro? Coríntios 12, abre aí. 1 Coríntios 12. Eu adoro o Espírito Santo. 1 Coríntios 12. Pastor, só tem duas maneiras de entender a Bíblia? Eu te dei o básico, tá? João 16,13, João 14. Isso é o basiquinho, você ser guiado é o basiquinho. Agora, quando eu digo para entender a Bíblia, eu estou falando de um outro nível. Um outro nível. Então, vamos lá. Só tem duas maneiras para entender a Bíblia. Sendo apóstolo. Mas, Coríntios 12, 29, o que Paulo disse? São todos apóstolos? Para aí. Então, só tem duas maneiras de entender a Bíblia. Primeiro, sendo apóstolo. São todos apóstolos? Não. Então, como é que vão entender a Bíblia? Se não são todos apóstolos? Aí vai para a segunda maneira, que é o plano B. Qual que é o plano B de Deus? Ninguém sabe disso, estando debaixo do apostolado. Por isso que hoje vocês entendem a Bíblia. Por que hoje vocês entendem a Bíblia e antes vocês, mesmo tendo a Bíblia, mesmo tendo o Espírito Santo, vocês não entendiam? É ou não é verdade? Você já não tinha a Bíblia antes? Já não tinha? E já não tinha o Espírito Santo? E por que vocês não entendiam então? Então a prova, só se entende a Bíblia. Não adianta você falar assim, não adianta dar uma de santão. Isso é humildade fingida. Não, se entende a Bíblia pelo Espírito Santo. Então por que você não entendeu antes sozinho? Você ficou 30, 40 anos no sistema e não entendeu. E você já tinha o Espírito Santo. Está claro? Olha como que as peças encaixam. Eu vou usando a peça na hora certa. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. O entendimento vem pelo ouvir. Por que antes você não entendia? Porque você não ouvia. Não ouvia o quê? O apostolado. Não ouvia o apostolado. Apostolado de fundação? Não, esse você não ouve mais, porque ele já morreu. Você não ouviu o apostolado de edificação. Então a igreja não era edificada. Você suporta ouvir a verdade? Posso falar uma verdade? Posso falar uma verdade? A última vez que eu dormi em paz. Posso falar uma verdade? Estou esperando você pegar a caneta. Posso falar uma verdade? Todas as igrejas na face da terra, todos os evangélicos na face da terra, todos sem exceção, não são edificados porque não estão debaixo do apostolado. São os mesmos de 100 anos atrás. Não mudou nada. Há 100 anos fazendo batismo e sem entender o batismo em Cristo. De Romanos 6,3. Há 100 anos fazendo a famosa Santa Ceia, que não é Santa Ceia. Mateus 26 é Páscoa, e Páscoa de judeu, porque gentio não celebra Páscoa. É só ler a Bíblia. Gentio não celebra Páscoa. Páscoa era uma festa judaica, que o sistema chama de Santa Ceia. Mas na verdade é Páscoa, simbolizada com suco de uva e o pão, que simbolizava o sangue de Jesus e o corpo de Cristo. Simbolizava. Mas simbolizar agora que tudo já está consumado? Simbolizar agora? Hebreus 10, verso 1. A lei tinha simbologia das coisas que iria acontecer. Por isso que em Mateus 26, Jesus pegou um pouco de
de suco de uva, um cálice, e um pedaço de pão. Por quê? Porque o Mateus 26 é Hebreus 10:1, é lei, tinha que simbolizar. Por isso que Mateus 3, João batizava. Por quê? Porque de conformidade com Hebreus 10, Mateus 3 era lei, tinha que simbolizar. Isso antes de Cristo, porque ainda não estava consumado. Mas ele morreu na cruz e ressuscitou, e ele mesmo disse, João 19:30, tudo está consumado. Ou seja, agora não simboliza mais nada. Hebreus 10:38, o justo vive por fé. Ele crê, ele acredita que ele é salvo. Ele crê, ele acredita que está perdoado. Ele crê, ele acredita que está justificado. Ele não tem que fazer nada. Ele tem que crer no que Jesus fez por ele. Isso é fé. Então, na graça agora não simboliza mais nada. Então, as igrejas evangélicas na face da terra, não é em São Paulo, não é no Brasil. As igrejas evangélicas tradicionais, que não prega a graça, não ensina a graça, não ouve a graça e não está debaixo do apostolado. Está pregando, ensinando, tudo misturado. Heresia, com mentira, com engano, com judaísmo. Está uma bagunça, tudo misturado. Pinta a igreja de preto, pinta de amarelo, pinta de branco, mas está tudo misturado, não tem entendimento. Por quê? Porque não é apóstolo. Porque não está debaixo do apostolado. Não, mas lá na minha igreja tem apóstolo. Que apóstolo? Ele está fazendo batismo? Que apóstolo que ele é? Apóstolo do quê? Ele está dando suco para gentil comer. Ele está dando suco para gentil beber, dizendo que é o sangue de Cristo. Que apóstolo que é esse? Paulo não fazia isso. Que apóstolo que ele é? Na sua igreja tem apóstolo? Que apóstolo que ele é? Você está de brincadeira, você não sabe o que é apóstolo. Você precisa me ouvir mais, você precisa ler meus livros, você precisa entra no meu canal, estuda minhas pregações. Apóstolo prega e ensina a graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que um apóstolo prega e ensina. Se não prega a graça de Deus em Cristo, se não ensina a graça de Deus que há em Cristo, não é apóstolo coisa nenhuma, ainda que diga que é. Não é. Eu posso falar que eu sou o Michael Jackson. Eu sou o Michael Jackson. Eu posso falar que eu sou o Silvio Santos. Eu sou o Silvio Santos. Então não adianta dizer que é. O apóstolo prega e ensina a graça de Deus em Cristo. Por isso que Paulo disse, sede meus imitadores. Porque Paulo era um apóstolo. Agora vê o que Paulo pregava. Vê o que Paulo ensinava. Aí você vai ver que Paulo era um apóstolo. Pega o seu pastor que fala que é apóstolo e compara com Paulo. Você vai ver que nem a orelha é igual. Muda muito. Então de apóstolo não tem nada. Mais uma vez, apóstolo prega e ensina a graça de Deus em Cristo. Ensina os gentios a viver por fé, não de simbologia e nem de obras mortas. Está claro ou não está claro? Diz o Senhor. Então, para terminar, Coríntios 12:29, são todos apóstolos? Hã? Não, se não são todos apóstolos, como é que vão entender a Bíblia? Então tem o plano B. Estando debaixo do apostolado. Por isso Romanos 1:5 diz o quê? Recebemos a graça e o que os evangélicos não receberam até hoje. Não recebem e não receberam até hoje. Só se passar a partir de agora. Porque se a Igreja Batista receber o apostolado, vai ter que mudar o nome. Não é? Vai ter que mudar o nome. Porque o que quer dizer a frase Igreja Batista? Para quem não sabe. O que é uma igreja batista? Para quem não sabe. Uma igreja que faz o quê? Batismo, o nome já fala. João Batista. João o batizador. Ou João que faz batismo. João Batista, João que faz batismo. Por isso que era João Batista. Batista não era sobrenome, tá? Batista era um adjetivo. João o batizador. João que batiza. João que batizava. Por isso João Batista. Para quem nunca explicou isso. Tá? Então, a igreja batista, o nome já diz, igreja que batiza. Se pregar e ensinar graça, vai ter que deixar de ser batista, claro. Como é que você vai batizar quem já foi batizado? Se batismo é um só. Efésios 4:5.
há um só batismo. Quem está entendendo? Então, ao receber, Romanos 1,5, ao receber a graça e o apostolado, começa a entender a Bíblia. Por que começa a entender? Porque aí você já tem o Espírito Santo. E você está ouvindo a palavra certa. Aí as coisas começam a encaixar. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Resumindo então, hein? Resumindo em 1 minuto, hein? Olha aqui, ó. Por onde devo começar a ler a Bíblia? Alguém lembra? João 16,13. Onde Jesus disse, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 14,26, ó. Jesus falou, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele vai te ensinar se você conhece, né? Como é que ele vai te ensinar se você não conhece? Está claro ou não está claro? Você vai entender aquilo que você conhece. Esse é o primeiro passo. Então, resumindo em 1 minuto, como começar a ler a Bíblia? Por onde? Você precisa buscar ser guiado pelo Espírito Santo. Como, pastor? Ao ler João 16,13 já vai ajudar muito. Ao ler João 14,26 já vai ajudar muito. E o segundo passo, pastor? Conhecer a revelação da nova aliança, que é João 19,30, onde Jesus diz que tudo já está. Agora, olha como que as coisas têm lógica. Se tudo já está consumado, como é que você vai ler Levítico, que ainda não está consumado? Vai encaixar? Nunca. Está claro ou não está claro? Se tudo já está consumado, como é que você vai ler a lei? Vai encaixar? Por isso que não encaixa. Por isso que você não entendia. Porque tudo já está consumado, você está querendo viver da velha aliança. E por fim, o terceiro item, seguir a direção para esta nova aliança, que é a graça e o apostolado, que é Romanos 1,5. Em outras palavras, só tem 12 maneiras de entender a Bíblia. O que eu falei? Ou sendo apóstolo, ou estando debaixo do apostolado. Aí você fala, mas eu não sou apóstolo. Não tem problema. Mas você está debaixo? Não tem problema nenhum. Está claro ou não está claro? Você não entende sendo apóstolo, mas entende estando debaixo do apostolado. Agora você imagina as igrejas do mundo inteiro assim debaixo do apostolado. Imagine o mundo em graça. O que ia acontecer se as igrejas receberem a graça do apostolado? Filipenses 2,2. Vamos terminar com Filipenses 2,2? Olha lá. Ó. É o que Deus está aguardando acontecer. Ó. Filipenses 2,2. Paulo diz, completai o meu gozo tendo o mesmo modo de pensar. Por que não tem o mesmo modo de pensar? Claro que não tem. Um manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O outro manda batizar em nome de Jesus. Um manda batizar no rio. O outro manda batizar no batistério. Um batiza pela cabeça. Quer dizer, ele não vai ter o mesmo modo de pensar nunca. Claro que não vai ter. Porque não estão debaixo do... Não está debaixo do apostolado. Cada um vai para um lugar. Igual a Torre de Babel. É ou não é verdade? O sistema é a Torre de Babel. Por que tem tantas denominações? Um vai para lá, outro vai para cá. E estão tudo de mal, hein? Está tudo de mal. Um conversa com o outro. O pentecostal não conversa com o batista de mal com o presbiteriano. E está tudo uma bagunça. Por quê? Porque não tem o mesmo modo de pensar. E por que não tem o mesmo modo de pensar? Porque não está debaixo do apostolado. Agora, se todos, a igreja de Cristo na terra, é Romanos 1,5, é só um versículo. Se todos receber a graça e o apostolado, vai cumprir Filipenses 2,2. Olha lá, ó. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Como é que vai ter o mesmo modo de pensar? Diga, recebendo o apostolado. Porque o apostolado é um só para toda a igreja. O apostolado é um só, não tem outro apostolado. O apostolado é o de Paulo, o apóstolo dos gentios. E nós somos o quê? E os evangélicos são o quê? Está claro ou não está claro? Que o apostolado é um só. Nós somos gentios. Todos os evangélicos na terra são gentios. Então tem Romanos 1,5. Tem que receber o apostolado. Para quê? Filipenses 2,2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando
a mesma coisa. Quando que os crentes vão pensar a mesma coisa? Quando receber o apostolado. Quando que os crentes vão ter o mesmo modo de pensar? Quando receber o apostolado. Porque a graça é uma só para todos. Assim também é o apostolado, é um só para todos. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Graça e paz.